Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, amor à doutrina, amor à nossa querida casa. Obrigado pelo comprometimento e pelo compromisso de cada um de vocês. Então, se vocês estão vendo essa gravação, é porque, infelizmente, eu não consegui fazer a reunião de hoje ao vivo, né? Online. Online sim, mas não ao vivo. Tive um compromisso, né? E não sabia se ia conseguir chegar ou não a tempo, tá bom? Então, como vocês estão vendo, eu não consegui chegar a tempo. Mas nem por isso ficaremos sem a nossa reunião. Lembre-se, é um momento muito especial para todos nós. Então, a todos vocês que estão aqui no chat, seja muito bem-vindo. Que cada nomezinho, cada família, cada lar seja abençoado, iluminado, fortalecido. A você que não está no chat ou que está assistindo depois, igualmente, que a proteção possa iluminar o seu lar, possa abençoar a cada um, fortificando a todos nós sempre. Que Jesus possa complementar muito mais do que isso que eu acabei deixando de fazer aqui presencialmente. Bom? Então peço mais uma vez perdão e rogamos a Deus que nos abençoe nessa caminhada de hoje. Então vamos à nossa prece, agradecer a Jesus por esse momento, por essa oportunidade. Amado Mestre Jesus, perdoa, Senhor, porque os compromissos acabaram me segurando, me retardando. Então peço a Ti, Senhor, que essa reunião seja muito mais abençoada ainda. A todos que aqui nela estão, todos aqueles que sintonizarem depois, que sejam duplicadas as bênçãos, que o seu carinho seja ainda muito maior e muito mais atencioso, que os mensageiros superiores possam abraçar a cada irmão, levando a cada um aquela paz que emana de Ti, pacificando os lares, pacificando a vida. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Ajuda-nos nesse caminhar sempre. Abençoado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Maria Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima, permissão para iniciarmos nossa humilde reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. A presença de Jesus esteja sempre no coração de todos, dando continuidade à tarefa que me foi concedida pelo Dan, que é a leitura de uma página. Essa página foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje o texto é o 141, que tem como título Pior para Eles. Como sempre, Emmanuel extrai uma frase. Essa frase foi do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21. É uma frase de Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E Emmanuel traz a mensagem. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista,
parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir, e que soam o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada, deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Assim seja. E hoje nos fala dos agrupamentos religiosos. E nos diz que muitas das vezes procuramos e somos levados a participar desses agrupamentos. Que à primeira vista somos levados por uma investigação curiosa, como vagabundos itinerantes. Essa frase está no texto. Também está no texto quando nos diz que parece que a nossa ida a estes agrupamentos religiosos é sem grandes pretensões. Mas é dito por Emmanuel que, na verdade, há uma força que nos move para buscar os grupos e as casas religiosas, que há sempre uma ascendência espiritual nos intuindo ao exame do lugar, à busca de respostas dos nossos temas religiosos. Então, lá no texto diz que há uma força que é uma convocação sutil e silenciosa, que nos obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente dizem que não nos interessa. Ou afirmamos que toleramos o assunto por gentileza e respeito. Eu estou tirando tudo do texto porque eu acho que é importante essas informações que estão lá contidas. E também o Emmanuel nos diz que afirma, ele não só nos diz, ele nos afirma que não é assim. Que existe algo mais forte além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Nada em nosso caminho, nós sabemos disso, o nosso caminho evolutivo é por acaso. A nossa busca religiosa ou a busca de respostas religiosas também não é por acaso. Sabemos que todas as práticas e metas fundamentais que envolvem o ensino dos bons espíritos, e ele tem como objetivo a melhora da humanidade, principalmente a formação de homens de bem. O interesse dos bons espíritos é despertar em nós a nossa evolução espiritual. Temos que acreditar que a nossa chegada a uma casa espiritual, uma casa espírita ou um templo religioso não foi por acaso, porque nada na nossa evolução espiritual é sem sentido. Irmã Stufo, em seu livro, ela diz que reforma íntima é o serviço gradativo da instauração das virtudes celestiais, é a aquisição da consciência desse tesouro, o qual todos somos convocados a tomar posse perante a lei natural do progresso. Olha o que a irmã se nos diz. Nós somos convocados a tomar posse perante a lei natural do progresso. De alguma forma, todos nós somos convocados, cada um no seu tempo,
a despertar espiritualmente. O meu despertar na doutrina espírita foi um encontro, foi um encontro desde menina com os elos que eu criei na Casa Santo Antônio de Pádua. Elos com as nossas falanges espirituais, elos com os amigos que eu encontrei dentro dessa casa e que continuo a encontrar. Todo esse encontro faz para mim um sentido. Me ajuda a minha transformação pessoal, transformação da minha personalidade. E eu busco, através desse estudo religioso, dos estudos da mensagem de Jesus, ser diferente. Que minha alma se transforme perante a Jesus para o bem. Né? Esse foi meu despertar dentro da casa espírita. Mas muitos de nós ainda dizem que continuam indiferentes. Isso está no texto. Que continuam indiferentes, irônicos, duvidosos em relação ao que ouvem, em relação ao que estudam dentro da casa espírita ou nos templos religiosos. Mas no texto de Emmanuel, ele diz que a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Então, a nossa participação, estar ouvindo as mensagens de Jesus e o estudo das mensagens de Jesus cria uma responsabilidade em nossa vida. Em muitas religiões, há ritos, há práticas da doutrina. Dentro da nossa casa não é diferente. Mas isso são recursos, que às vezes são recursos didáticos para o aprendizado desse amor, que é a finalidade maior de nossa causa e de toda a religião do Cristo. Porque na falta do amor e da caridade, do respeito, da compreensão e das limitações, da compreensão das limitações do outro, da dor do outro, essas práticas religiosas perdem o sentido divino e primordial. Então, o foco da busca religiosa, da nossa religião também, como cristão, é o mal ser transformado em um bem. É o medo ser renovado. É aprendermos a ter coragem de viver e enfrentar as nossas batalhas. É a inveja e a avareza sofrer mutação pelo exercício de ser gentil, ser generoso, de ser desprendido. É a irritação, é o ódio ser convertido pela aquisição da serenidade, da paz, da tranquilidade. Então é muito importante para nós esse agrupamento para participar das reuniões. Por isso, vamos continuar participando das nossas reuniões, dos nossos estudos. Vamos transformar a nossa alma através desse conhecimento libertador, que desperta as virtudes necessárias para a nossa evolução. Compreender que a chegada na casa religiosa, como nossa chegada na casa de Santo Antônio de Pádua, não foi por acaso. Foi motivado pelos bons espíritos que nos aconselham e promovem situações para o nosso caminhar em Cristo. O nosso encontro dentro da casa espírita foi um encontro divino, né? Eu digo que é um reencontro. Todos nós já caminhamos muitas e muitas reencarnações juntos e nós todos nos reencontramos na casa Santo Antônio de Pádua. Então, essa é a mensagem de Emmanuel, da importância desse despertar, dessa busca de estar dentro de um grupo religioso, de um grupo de estudo religioso, a importância para o nosso crescimento pessoal. Então, essa é a mensagem de hoje, amigos. Assim seja.
E que assim seja. Como sempre, né? O texto da Cris, ele intercala com o texto do livro Mãos Unidas. Não é coincidência, não quer dizer que estão falando exatamente da mesma coisa, mas são as lições que são chamadas a cada capítulo, né? Elas sintetizam mais ou menos o rumo que nós temos que tomar. Então vamos, deixa eu tirar aqui a câmera, vamos à nossa leitura da noite. Do livro Mãos Unidas, né? Chico Xavier, o capítulo 29, Fiéis Sempre. Na equipe de serviço ao próximo, em que o Senhor te situou, aceitarás a nobreza de servir. Muitos companheiros te falarão de obediência, incentivando o dissídio, e outros muitos se referirão à prosperidade, apoiando a indolência. Escutará vozes diversas, apregoando renovação para se apagarem depois em desequilíbrio ou loucura. E registrarás comovedores apelos à liberdade da parte de muitos que se encaminham para a rebeldia ou licença. A nenhum deles censurarás. Compadecer-te-ás não apenas de semelhantes vítimas da ilusão, mas igualmente dos empreiteiros do mal que entretecem inadvertidamente a rede de sombra a que se precipitam nossos irmãos, para despencarem, eles mesmos, um dia no bojo das trevas expiatórias. Atravessando a ventania da discórdia ou da violência, da incompreensão ou da disciplina, guiarás o barco da própria fé, assegurando lealdade ao rumo escolhido. Manterás, por isso mesmo, a paciência e a compaixão por palavras de apoio no trabalho que o mundo te deu a efetuar, e usarás a ferramenta de ação de que o Senhor te muniu, na seara do bem, amparando e elevando sempre. De quando em quando surgem os dias de tribulação maior na turma das boas obras, em cuja harmonia e eficiência deves colaborar. Esse irmão foi surpreendido pelo sofrimento e aquietou-se à margem da estrada, sem coragem para seguir à frente. Outro sonhou com realizações fantasistas e largou a construção em andamento, a fim de aprender que o tempo não confere autenticidade às edificações que não auxiliou a levantar. Aquele outro preferiu descansar nas ilhas de imaginário repouso, atrasando o relógio da própria evolução. Outro ainda admitiu que a tarefa espiritual lhe desprestigiava a dignidade e abandonou a oficina, atendendo ao influxo de ambições desmedidas, de cujos desencantos no futuro voltará para recomeço na ciência do bem. A todos bendirás e por todos orarás, consciente de que nenhum de nós até agora se acha isento de precipitação nos mesmos erros. Em meio, porém, de todas as ilusões e desvarios, sustentarás o amor ao próximo, como sendo a luz de tua marcha, e, leal à própria consciência, ouvirás, a cada passo, a voz do eterno amigo a repetir-te, nos recessos do coração. E, entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior será sempre aquele que se fizer de todos o fiel servidor. Já dizia Francisco de Assis. Ontem eu havia até comentado sobre isso, né? É dando o que se recebe. Nossa casa não tem essas características de terem equipes para visitas fraternas, para alimentação, para
confecção, né, de cestas. Nosso objetivo é outro. As casas que têm essa visão social, nós amparamos, nós apoiamos, nós incentivamos. Mas nós não fazemos isso. Então, tirando essas tarefas ditas sociais, eu digo ditas porque são todas elas tarefas espirituais, mas de cunho social, que vêm a ajudar na parte material da sociedade. Nossa equipe, aquela de serviço ao próximo, são os médiuns. Como linha de frente são os médiuns. E como linha de suporte aos médiuns, somos todos nós da assistência. Aqueles que sentam nos seus banquinhos, nas suas cadeiras, a mim que estou ali na frente, ajudando na coordenação, de suportar os médiuns nessa tarefa tão grande, trabalhando junto com eles. O médium, no seu intercâmbio entre os mundos, e nós no suporte vibratório, na ajuda mental a esses irmãos. Então, vamos olhar por esse ponto de vista. Poderíamos falar sobre os outros trabalhos, eu participo, inclusive, de outros trabalhos. Aliás, irei participar de outros trabalhos no futuro, fora da nossa casa, mas falaríamos sobre a nossa casa. Como a Cris estava dizendo, como nós nos encontramos, o que nós descobrimos dentro de nós, ali dentro. Nós ouviremos de muitos ali dentro que muito do que é dito ali é bobagem. O importante é tomar o passe, o importante é fazer a parte de desobsessão, o importante é orar, o importante é cantar. Várias pessoas dirão isso. E implicarão conosco. O Dan está falando bobagem, não sei o que, a casa está assim, não sei o que. Sempre haverá esse incômodo dentro dos tarefeiros. Dentro do próprio grupo mediúnico, os médiuns podem se posicionar em situações diversas, até antagônicas em determinados assuntos, em determinados pontos. Isso faz parte da caminhada. Muitos dirão assim, nós temos que mudar a casa, está muito parado, isso está assim há muito tempo, tem que ser feito de outra forma. Não estão errados. Tampouco estão certos. Há de se mudar, sim, mas com o tempo. Há de se mudar em intensidade, há de se mudar em amplitude. Não é pelo exterior que se julga um serviço. Então, são situações diferentes, momentos diferentes. Passamos por uma pandemia, poderíamos reclamar. Alguns ainda falam que, poxa, bom era a reunião de 2 horas. Mas hoje vemos que na reunião de 1 hora ela é mais produtiva. E não só mais produtiva, menos cansativa e mais segura, no sentido de começa no horário e termina mais cedo. A violência, ela bate às nossas portas. Nós vivemos num momento bem difícil. A cada ano que passa, a situação não que piore, mas fica mais evidente a precariedade, né,
das situações que nós passamos. Não cabe aqui nenhum tipo de crítica a A ou B, ou X ou Y. É algo que vem há décadas. Eu até diria que vem há milênios. Porque a sociedade ela precisa de chacoalhar. A sociedade ela precisa de melhorar. E as coisas acontecem dentro de um tempo. E acontecem por uma determinada forma, que não é o nosso tempo e nem a forma como nós imaginamos. Nós não podemos ser esses aqui, escutará vozes diversas, pregoando renovação para se apagarem depois em desequilíbrio ou loucura, e registrará comovedores apelos à liberdade da parte de muitos que se encaminham para a rebeldia ou a licença. Nós temos que fazer uma revolução, sim, como Cristo fez. Mas uma revolução de exemplos. Nós temos que fazer uma revolução de atitudes, de mudanças internas. Não adianta chegar na casa e virar lá de ponta cabeça e dizer que agora vai ser melhor. E colocar lá a forma do que a pessoa quer. A casa não é do jeito que eu quero. Casa é aquilo que é o melhor para todos, que possa abrigar a todos em uníssono. Não vai agradar a todos de uma maneira completa, mas também não vai desagradar a todos de uma maneira completa. É um local agradável, é um local de reunião, de confraternização, com todas as devidas limitações necessárias. Mas cuidado com a rebeldia, cuidado com a desistência do trabalho. Então, nós não devemos censurar nenhuma dessas pessoas. Nem a que estão no ávido trabalho, nem aquelas que estão um pouco desviados de sua conduta. Porque lembrem-se, o melhor trabalhador é aquele que está à disposição. Não temos jamais que criticar pessoa alguma sobre quaisquer aspectos. Podemos, sim, disciplinar determinadas situações dentro da casa para que o convívio seja o mais harmonioso possível. Cada um de nós, dentro da casa, tem sua opinião. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, e cada uma de vocês é diferente do seu próximo. Há coisas que nós convergimos e há coisas que nós divergimos. Então a casa tem que ser esse ponto de equilíbrio, onde nós buscamos aquilo que mais nos agrada, evitando aquilo que menos nos agrada, mas sabendo que nós não conseguimos fazer além do que aquela situação. Porque senão vai criar rupturas, rachaduras entre nós. Para todas essas pessoas, nós vamos orar. Para todas essas pessoas, nós vamos elevar nosso pensamento. Por quê? Aquela que está trabalhando avidamente, está se entregando, que a gente pode até pensar, está se fanatizando. Essa pessoa vai cair em si uma hora. Aquela pessoa que está criticando, que não aceita, que acha que é assim ou assado, que a condução está assim ou está sendo... Ela uma hora vai entender que é aquilo que é o necessário para nós. É óbvio que se colocasse do jeito que eu queria, talvez vocês não gostassem. Também se botassem do jeito que vocês queriam e eu não gostasse. Mas eu gosto muito de tudo que é feito. Porque o principal,
que é o amor, que é a caridade, que é servir ao próximo, é feito lá. E é isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para despertar dentro de nós o que há de melhor e não o que há de pior. Estamos ali naquele ambiente, naquela casa, naquela disciplina para aprender e levar para os nossos lares essa disciplina nova que nós estamos aprendendo. De aprender a cooperar entre todos. De aprender a respeitar o próximo. Então haverá sempre aquelas vozes dissoantes, dissidentes. Se você não concorda, é um direito seu externar e dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não acho que deva ser dessa forma. Então vamos provocar uma conversa amigável. Eu ia falar debate, mas toda vez que fala a palavra debate, as pessoas sempre levam para o conceito errado, que é discussão. Não. Então vamos a provocar uma conversa para entender e alinhar. Quais são as suas ideias? Quais são as opções? Então, o grande trabalho a ser feito ali dentro daquela casa, que é a semente da nossa vida. É o trabalho de compaixão. É o trabalho de superação interna, de tolerância, de paciência. Para que aquela semente possa germinar dentro de nós e possamos levar para dentro dos nossos lares, da nossa família, do nosso local de trabalho, do nosso grupo social. E possamos fazer germinar essa semente de uma nova aurora, de um novo florescer. Em toda reunião, sempre haverá problemas. Sempre. Problemas de ordem pessoal de cada um que ali está, do corpo mediúnico. Haverá problemas de ordem meteorológicas, poderá estar chovendo, ventando. Poderá outros problemas, como a gente já enfrentou, de queda de energia. E nós vamos superando esses problemas um a um. O importante é não provocar mais problemas. É ao chegar à casa, aí eu digo, não só a casa espírita, porque ali é o aprendizado, mas ao nosso lar, aos nossos ambientes de trabalho, não provocar a ira, não provocar, não semear a discórdia. Esses irmãos que vivem esses conflitos, cada vez mais se aprofundam em zonas de grande tribulação. Por isso, oremos por todos. E cabe a nós, cabe a cada um de nós, a tranquilizar a alma. Não sejamos como esses aqui, ó. Aqui é muito interessante, ó. De quando em quando, né? Surgem os dias de tribulação maior na turma das boas obras, em cuja harmonia e eficiência deves colaborar. Olha só, Adam, mas eu estou ali atrás, eu colaboro com o quê? Harmonia, eficiência. Mas como? Quando um irmão em desequilíbrio puxar uma conversa, você silencia. Ora a Deus que tenha misericórdia. Quando um espírito adentrar, né, na corrente mediúnica, gritando, sei o quê, te ora a Deus pedindo que aquele irmão receba um amparo, que ele possa aproveitar aquela oportunidade. Quando estamos no trabalho, alguém está nervoso, gritando, nós fechamos o olho e pedimos a Deus
que pacifica a nossa alma, que nós não sejamos contaminados por toda aquela ira, por todo aquele ódio. Se ele quer ter isso, é um direito dele. Não sou eu que tenho que pedir para tirar aquilo dele. Ele viva e consuma-se dentro daquele sentimento. Mas que eu não me contamine com essas situações. Se minha família é difícil, ranzinza, complicada, se ela é displicente, se ela não atua junto de mim, eu oro para eles, pedindo que Deus tenha misericórdia deles e de mim, que nunca me desampare, que nunca desampare a nenhum deles, porque vai chegar o momento do pranto e do ranger de dentes, das trevas, em que essas almas encontrarão dentro de si o remorso, a tristeza, que possam nesse momento receber a luz divina, que possam se arrepender, que possam seguir em frente. Então, aquele irmão que adentra a casa, cheio de sonhos, de ilusão, cheio de uma falsa expectativa, que possa cair em si, que possa produzir grandes frutos, que possa, dentro do seu lar, da sua vida, transformar-se e transformar o seu ambiente. Então, Jesus, ele nos convida aqui no final, ó. E entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior será sempre aquele que se fizer de todos fiel servidor. Jesus aqui não está dizendo que nós sejamos capachos dos outros. Eu sempre boto esse ponto. Não é nos colocarmos para sermos pisoteados. Não. Jesus não foi. Jesus foi tratado de uma maneira muito cruel e difícil, mas ali ele estava rendido, na mão dos algozes. Não havia quem pudesse fazer nada por ele, do grupo dele, dos seguidores dele. Então ele tinha que passar por aquilo dignamente, e ele o fez. Então, se nós estamos em situação de sermos confrontados por aqueles que nos comandam, se somos confrontados por aqueles que estão ao nosso lado e têm uma influência sobre nós, nos resignemos. Saiamos da frente dessas pessoas, se possível for, se não, que Deus nos dê muita tranquilidade para vencer aquele momento e ajudar no que for possível. Jesus disse: maior será sempre aquele que se fizer de todos o fiel servidor. Então, ajudar, fortalecer, sempre. Seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja em qualquer ambiente, seja dentro da casa espírita que nós estamos falando tanto. Vamos servir a Deus. Servir como? Sendo inspiração para o próximo. Positividade, com alegria. Olha a frase estampada na viga da casa. Embora amargamente, mas alegre sempre. Porque, embora todo o sofrimento que estejamos passando, embora todas as dificuldades que estamos enfrentando, alegremos porque somos filhos de Deus, almas diletas desse Pai amoroso. Nunca estaremos sós, nunca estaremos relegados. Passamos por tantas dificuldades e vencemos, e não será essa que nós sucumbiremos. E que Jesus abençoe e ilumine a todos. Vamos aos nossos passos nesse momento, durante a música, né? Pense nas suas dificuldades, nos seus problemas. Vamos elevar o pensamento a Deus para que os irmãos que se encontram em nosso lar com intuito de mal proceder sejam recolhidos, sejam encaminhados para a nossa casa. E aqueles que quiserem deixar uma água para magnetizar, podia ter deixado lá no início da oração, mas pode fazê-lo agora também. Vamos pedir a proteção que magnetize positivamente essa água para nos ajudar.
criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu Amado Mestre Jesus,
Obrigado por essa noite maravilhosa, pelos irmãos que aqui estão. Que o Senhor abençoe a cada um, fortaleça, ilumine. Me perdoe, Senhor, pela ausência, mas que possa cada vibração, cada energia positiva ser depositada sobre cada irmão. Que Jesus abençoe, que o Senhor abençoe a cada um deles. Que não falte nada a ninguém. Que nesse momento seus lares sejam iluminados, sua vida seja iluminada. E tudo de melhor, tudo de possível, sim, seja transformado. Obrigado, Senhor, por essa oração positiva, por esse momento de alegria e de paz, que me faz enxugar as lágrimas, que me faz levantar a cabeça, que me faz respirar e me preparar para voltar a caminhar, Senhor. Obrigado por esse carinho tão terno, tão gostoso. Cuida, Senhor, de cada um. Eu sei que o Senhor está ao nosso lado e nunca nos abandonará até o final dos tempos. Assim como seu Isaac, o grande pastor, há de nos rebanhar e nos colocar em segurança no aprisco. Obrigado, Senhor, por esse carinho tão grande, pelo seu amor, pelo seu companheirismo e por sua libertação. Tudo que venha nos suceder, seja sempre pelo amor de nosso Pai. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, Manel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Um carinho grande para todos. Muita alegria e muita luz nessa noite. Que assim seja.